A porta estava aberta, como se alguém estivesse esperando por mim. Entrei devagar. O interior continuava exatamente igual. O cheiro de madeira velha, as velas apagadas, os móveis antigos e aquela sensação de que o lugar parecia parado no tempo. Então ouvi uma voz. Eu sabia que você voltaria. Opa, bom? Bem-vindo ao Tô Te Contando. Aqui você encontra histórias que prendem do começo ao fim. Relatos sobrenaturais, histórias de vida, enviado por pessoas reais. Contos que atravessam gerações e séries originais, como As Cartas Perdidas dos Deuses. Então, por favor, deixa seu like já agora no início. Se inscreve no canal. Se tiver história para compartilhar, meu e-mail tá aqui na descrição do vídeo. Também tem os links do meu Instagram, TikTok e um link que vai direto para o formulário do Google, onde você pode escrever seu relato lá no campo de texto e enviar anonimamente também. Já vai o link direto, você já escreve, sem precisar copiar e colar o meu e-mail. Agora chega de conversa, porque hoje eu tenho uma história para contar. Além da minha gata ficar gritando. Mas tudo bem. Hoje eu trouxe um relato que chegou até o canal. Pode ser que você acredite, pode ser que não, mas quem enviou garante que viveu tudo isso. Os nomes e alguns detalhes sempre estarão alterados aqui no meu canal, independente da história, nome e detalhes exclusivos assim, sempre estarão alterados para preservar a identidade de quem enviou a história, mas a essência dos acontecimentos permanece exatamente como foi relatada. Então, respire fundo, porque o que você vai ouvir agora mudou a vida de alguém para sempre. Deixa eu só achar aqui o relato que eu separei. O título dessa história se chama O Ritual Funcionou. O ritual funcionou, só não do jeito que eu imaginava. Durante anos, eu escondi essa história e tentei fingir que nunca aconteceu. Hoje eu não me importo mais. As pessoas podem me chamar de louca, mentirosa ou desequilibrada. Só peço que respeite a minha dor. Eu estou aqui expondo justamente para prevenir que outras pessoas errem. Meu nome não é verdadeiro, vou me chamar de Helena. Hoje estou com 37 anos e moro em uma cidade pequena, cercada por montanhas e estradas de terra. É um lugar onde todo mundo conhece todo mundo, onde as notícias chegam antes mesmo de acontecerem. Minha vida sempre foi extremamente comum. Trabalhava como restauradora de móveis antigos. Passava os dias lixando madeira, aplicando verniz e devolvendo vida a peças que outras pessoas consideravam lixo. Sempre gostei desse silêncio. Madeira não mente. Madeira guarda marcas, rachaduras, cicatrizes, assim como as pessoas. Nunca fui casada e nunca tive filhos. Também nunca me considerei uma mulher bonita. Era daquelas pessoas que passam despercebidas em qualquer lugar. Não chamava a atenção e, sinceramente, isso nunca me incomodou. Até conhecer o Marcelo. Ele apareceu na oficina levando uma antiga cristaleira da avó. Ele era professor de história em uma escola estadual da cidade vizinha. Ao contrário dos homens que costumavam aparecer por ali, Marcelo era gentil. Falava baixo, prestava atenção no que os outros diziam. Sempre sorria. Durante quase 2 meses, ele passou na oficina toda semana
para acompanhar o serviço. Conversávamos sobre livros, sobre filmes, sobre cidades antigas, sobre viagens que nenhum dos dois tinha dinheiro para fazer. Foi impossível não criar expectativas. Quando a cristaleira ficou pronta, ele me convidou para tomar um café. Naquele dia, pensei que minha vida finalmente estava mudando, mas não estava. Durante o café, descobri que ele era viúvo. A esposa havia morrido 3 anos antes de um aneurisma. Morreu 3 anos antes, morreu de um aneurisma. Ok. Ele dizia que nunca conseguiu superar aquilo. Mesmo assim, continuamos nos encontrando, sempre como amigos. Ou pelo menos, era isso que ele dizia. Eu me convenci de que ele só precisava de tempo. Meses se passaram. Eu esperava. Ele dizia que ainda não estava preparado. Eu esperava mais um pouco. Até que, numa sexta-feira qualquer, vi Marcelo entrando em um restaurante. E não estava sozinho. Segurava a mão de uma mulher. Os dois riam. Ela parecia conhecer cada detalhe dele. Sentaram perto da janela do restaurante. Ela acariciava o rosto dele do mesmo jeito que eu imaginava fazer um dia. Fiquei parada do lado de fora durante quase 40 minutos, sem conseguir entrar e sem conseguir ir embora. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, senti inveja. Uma inveja tão intensa que chegava a doer fisicamente. Descobri depois que ela se chamava Camila. Era fisioterapeuta. Tinha acabado de chegar à cidade. Em menos de 3 meses ela conseguiu aquilo que eu tentava havia quase 1 ano. Marcelo assumiu o relacionamento. Nas redes sociais começaram a aparecer fotografias dos dois viajando, passeando, sorrindo, conhecendo a família um do outro. Cada foto parecia uma provocação. Eu dizia para mim mesma que precisava esquecer. Apagava as redes sociais, mas voltava horas depois. Criava desculpas para passar perto da casa dele. Às vezes, estacionava o carro 2 ruas acima, apenas para observar as luzes acesas da varanda. Quando via os dois juntos, sentia uma mistura de tristeza e raiva impossível de explicar. Passei a dormir 2 ou 3 horas por noite. Perdi quase 10 quilos. Meu trabalho começou a atrasar. Clientes reclamavam. Eu não conseguia me concentrar. Tudo o que existia dentro da minha cabeça era a imagem deles felizes. Até que aconteceu uma coisa estranha. Uma senhora entrou na oficina carregando uma cadeira de balanço completamente destruída. Devia ter uns 80 anos. A senhora ou a cadeira? Eu estou perguntando, tá? Do nada, assim, devia ter uns 80 anos. A senhora ou a cadeira? Vestia roupas antigas. Agora respondeu. A cadeira não veste roupa, então é a senhora. Beleza, uma senhora entrou na oficina carregando uma cadeira de balanço completamente destruída. A senhora devia ter uns 80 anos, vestia roupas muito antigas, usava um lenço preto cobrindo os cabelos. Enquanto eu examinava a cadeira, ela ficou olhando para mim sem dizer uma palavra. Era um olhar desconfortável. Parecia que ela sabia alguma coisa
Depois de alguns minutos, perguntou: há quanto tempo você não dorme uma noite inteira? Meu corpo inteiro gelou. Eu nunca tinha visto aquela mulher. Ela não tinha como saber. Sorri sem graça e respondi: ah, dá pra perceber? Ela ignorou minha pergunta. Continuou olhando. Diretamente para os meus olhos. Então falou bem baixo: você anda chamando alguém nos seus pensamentos o dia inteiro. Eu não respondi ela. Ela caminhou lentamente pela oficina, passou a mão sobre uma mesa antiga que eu restaurava, depois voltou. Parou tão perto que consegui sentir o cheiro das roupas dela. E não era perfume. Também não era cheiro de mofo, era terra molhada. Como se ela tivesse acabado de sair de dentro de uma mata depois da chuva. Ela colocou a mão sobre meu braço, sorriu e disse uma frase que mudaria completamente a minha vida. Existem pessoas que nasceram para esquecer. E existem pessoas que nasceram para possuir. Você ainda não descobriu qual das duas você é. Naquele momento eu deveria ter mandado aquela senhora embora. Mas fiz exatamente o contrário. Perguntei: o que a senhora quis dizer com isso? Ela apenas sorriu. Pegou um pequeno pedaço de papel dobrado dentro da bolsa, colocou sobre o balcão. Se algum dia você cansar de perder, vá até esse endereço. Depois virou as costas, saiu da oficina. Nunca mais vi aquela mulher, mas durante 3 semanas, aquele pedaço de papel ficou sobre a minha mesa de trabalho. E por mais que eu tentasse jogá-lo fora, sempre acabava guardando novamente. Porque no fundo, eu já tinha tomado minha decisão. Durante semanas, lutei contra a ideia de procurar o endereço que a velha havia deixado. Mas a obsessão por Marcelo falou mais alto. Em uma noite chuvosa, dirigi até uma casa isolada no meio da mata, onde encontrei novamente a senhora. Sem fazer muitas perguntas, aceitei participar de um ritual que prometia afastar a dor da rejeição e fazer com que aquilo que eu mais desejava se aproximasse de mim. A velha apenas alertou que toda promessa exigia uma troca, mas, consumida pelo sofrimento, respondi que aceitaria qualquer consequência. Após o ritual, saí do local acreditando que nada havia acontecido. Alguns dias depois, Marcelo terminou inesperadamente o relacionamento com Camila. E começou a procurar por mim de forma insistente. No início, acreditei que finalmente estava vivendo o amor que sempre sonhei. Mas logo percebi que havia algo profundamente errado. Marcelo parecia emocionalmente vazio, como se repetisse gestos e palavras sem verdadeira vontade. Ao mesmo tempo, a vida começou a mudar. Clientes deixaram de me procurar. Pessoas próximas passaram a me evitar. Sua casa era tomada pelo inexplicável cheiro de terra molhada e sentia constantemente a sua casa, no caso, você quer dizer, minha casa. Pessoas próximas passaram a me evitar. E minha casa era tomada
pelo inexplicável cheiro de terra molhada e sentia constantemente a presença de alguém observando meus movimentos. Então é isso, no seu caso. Com o passar... Para de arranhar aí, meu amor. Você fica arranhando aí, meu bem? Fica saindo aqui no microfone, meu amor. O barulhinho seu é... meu amor. Pode ver. Não, meu amor. Fica quietinho quando eu estiver lendo aqui o negócio. Fica quietinho. Você fica? Voltando, pessoal, desculpa. Voltando. Então, ao mesmo tempo, a vida começou a mudar, clientes deixaram de me procurar, pessoas próximas passaram a evitar minha casa, passaram a me evitar. Minha casa era tomada pelo inexplicável cheiro de terra molhada e sentia constantemente a presença de alguém observando meus movimentos. Com o passar dos meses, a felicidade deu lugar ao medo. Convencida de que o ritual havia provocado algo muito maior do que eu imaginava, decidi voltar à casa da senhora para descobrir o verdadeiro preço da promessa que eu havia... é isso? Não, da promessa que havia feito. Durante muito tempo, acreditei que o pior momento de toda essa história tinha sido a noite em que entrei naquela casa desconhecida e fiz o pedido que mudaria a minha vida. Mas eu estava errada. O pior momento foi quando finalmente descobri o que realmente tinha acontecido naquela noite. Depois de tudo que vivi, depois das mudanças de Marcelo, dos acontecimentos dentro da minha própria casa e de todas as pessoas que começaram a se afastar ou agir de maneira estranha, percebi que não podia mais fugir da verdade. Eu precisava voltar lá. Precisava encontrar aquela velha novamente. Mesmo com medo, fui até o local. O caminho parecia diferente daquela primeira vez. A estrada, que antes parecia longa e escura, agora parecia ainda mais abandonada. As árvores cobriam quase toda a passagem e o silêncio era tão forte que conseguia ouvir meus próprios passos. Quando cheguei à casa, percebi algo estranho. A porta estava aberta, como se alguém estivesse esperando por mim. Entrei devagar. O interior continuava exatamente igual. O cheiro de madeira velha, as velas apagadas, os móveis antigos e aquela sensação de que o lugar parecia parado no tempo. Então ouvi uma voz. Eu sabia que você voltaria. A velha estava sentada no mesmo lugar, mas havia algo diferente nela. Pela primeira vez, não senti medo daquela mulher. Eu senti pena. E aí eu perguntei, o que você fez comigo? Perguntei tentando controlar a voz. A velha apenas olhou para mim e respondeu, eu não fiz nada que você não tenha pedido. Fiquei confusa. Eu pedi para o Marcelo me amar. A mulher balançou a cabeça lentamente. Não. Você pediu para nunca mais sentir aquela dor. Fiquei em silêncio. Foi naquele momento que comecei a entender, Nath. O pedido nunca tinha sido sobre Marcelo.
Eu estava tão desesperada para não perder alguém que amava, que não percebi o verdadeiro significado das minhas próprias palavras. Eu não tinha pedido um amor. Eu tinha pedido para que o vazio dentro de mim desaparecesse. E algo respondeu. A velha explicou que existiam coisas antigas que não concediam desejos como os humanos imaginavam. Elas não criavam sentimentos, elas trocavam. Elas tiravam algo de um lugar para colocar em outro. Marcelo não mudou porque começou a amar você, disse a velha. Ele mudou porque algo dentro dele foi apagado para preencher o espaço que você criou. Senti um frio percorrer meu corpo. Era por isso que Marcelo parecia diferente. Era por isso que ele sorria, falava e agia como antes, mas parecia não existir completamente ali. Parecia não existir completamente ali. Ele não estava se aproximando de mim. Ele estava vazio. E o mais assustador ainda estava por vir. Mas o que eu entreguei? Eu perguntando. A velha demorou alguns segundos para responder. Então disse: você entregou aquilo que mais ignorava. Eu franzi a testa. O quê? A mulher olhou para mim e respondeu: a sua própria escolha. Naquele momento, lembrei de todas as decisões que tomei depois daquela noite. Eu não tinha mais escolhido nada. Eu sempre fazia aquilo que sentia que precisava fazer. Ligava quando achava que deveria ligar. Perdoava quando achava que deveria perdoar. Esperava quando deveria ir embora. Percebi que aos poucos tinha deixado de ser dona da minha própria vida. O ritual não tinha prendido o Marcelo, tinha me prendido. A velha então me entregou um pequeno objeto que estava guardado em uma caixa antiga. Era um espelho pequeno. Veja, a velha disse, veja. No começo, vi apenas meu próprio reflexo, mas depois percebi algo estranho. Eu não estava sozinha. Atrás havia uma sombra, uma presença, algo que parecia estar acompanhando minha vida desde aquela noite. Deixei o espelho cair no chão. Como eu tiro isso de mim? E a velha respondeu: você não tira. Fiquei desesperada. Então acabou? A mulher levantou lentamente. Não, mas agora você precisa escolher aquilo que não escolheu naquela noite. O quê? A velha respondeu: se libertar ou continuar recebendo aquilo que pediu. Pela primeira vez em muito tempo, eu pude perceber que a decisão ainda era minha. E talvez aquela fosse a única coisa que aquela presença nunca conseguiu
controlar a escolha final. Voltei para casa naquela noite sem saber exatamente o que fazer. Pela primeira vez em meses, não senti aquela necessidade desesperada de procurar Marcelo, de mandar mensagem ou de tentar consertar algo que já estava quebrado. Apenas sentei no silêncio da minha própria sala, e pensei em tudo que tinha perdido tentando segurar uma pessoa. Pensei em quantas vezes deixei de ouvir minha própria intuição. Pensei em quantas vezes confundi medo de perder alguém com amor. E então percebi uma coisa. Talvez o verdadeiro preço não tivesse sido cobrado naquela noite. Talvez ele tivesse sido cobrado aos poucos. Cada vez que eu ia abrindo mão de mim mesma, cada vez que aceitei menos do que merecia, cada vez que coloquei outra pessoa no centro da minha vida. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Terminei meu relacionamento com Marcelo, não porque deixei de amar, mas porque finalmente percebi que amar alguém não deveria significar desaparecer. O mais estranho aconteceu depois. Com o passar dos dias, Marcelo começou a voltar ao normal. Aquela mudança estranha desapareceu lentamente. Ele voltou a demonstrar emoções verdadeiras, voltou a ter suas próprias opiniões e parecia finalmente ser ele mesmo novamente. Mas ele não lembrava de muita coisa daquele período. Era como se uma parte da história tivesse sido apagada. Eu, então, nunca mais consegui achar aquela senhora. Algumas pessoas disseram que aquela casa estava abandonada há décadas. Outras disseram que aquela mulher já tinha morrido há muitos anos. Mas nunca consegui esquecer uma coisa. Na última vez que estive naquela casa, na casa da senhora, antes de ir embora, ouvi a velha dizer: cuidado com aquilo que você pede quando acredita que não consegue viver sem alguém. Passou uns anos e ainda guardo o pequeno espelho, mas nunca mais olhei para ele. Não por medo, mas porque aprendi que não preciso ir atrás de certas respostas. Algumas coisas precisam apenas ser deixadas para trás. E até hoje, quando alguém pergunta se eu acredito que aquele ritual funcionou, eu respondo que funcionou sim. A pessoa geralmente espera que eu diga que consegui o amor que eu queria. Mas aí eu completo dizendo: só não do jeito que eu imaginava. Porque naquela noite eu não consegui prender ninguém. Eu consegui descobrir que a única pessoa que eu precisava recuperar era eu mesma. Fim do relato, fim da história da nossa Helena. E é isso, né? Mas quando você tentou achar ela de novo, da última vez, disseram que ela já tinha morrido há anos? E quanto tempo você demorou para procurar ela? Significa que ela não existia quando você falou com ela? Como assim? Você falou com o espírito? Você voltou para casa, pensou, terminou com ele.
Aí você decidiu procurar ela de novo. Eu não sei qual foi o período de tempo aí que passou. Eu tô procurando aqui a parte que você fala. Não tô achando. Fico perdida. Aqui. Era como se uma parte da história tivesse sido apagada. Isso quando o Marcelo voltou ao normal. Tá. Você voltou pra casa. Sentou e pensou. E na manhã seguinte, você tomou a decisão e terminou com o Marcelo. E com o passar dos dias, Marcelo começou a voltar ao normal. Aquela mudança estranha, desapareceu lentamente, ele voltou a demonstrar emoções e tal. Eu, então, nunca mais consegui achar aquela senhora. Algumas pessoas disseram que aquela casa estava abandonada há décadas. Outras disseram que aquela mulher já tinha morrido há anos. Mas eu nunca consegui esquecer o que ela disse, né? Eu já li aqui. Como é que do nada ela foi te procurar então lá no início? E lá no início você estava lá trabalhando. Ela chegou com uma cadeira, que no caso ela nunca mais quis a cadeira. E a cadeira? Cadê a cadeira? O que você fez com a cadeira? Você levou pra ela? Possivelmente você entregou pra ela, né, Leo? Você não achou nem a casa mais, né? Bom, foi algo bem espiritual mesmo. Será que existiu? Não, existiu um ritual porque ele voltou. Ele ficou com você, né? Ele terminou com a outra em seguida e ficou com você, mas ele estava estranho. E aí quando você decidiu que não queria isso mais, que terminou com ele voltou ao normal. Então realmente existiu um ritual. Só existiu um pedido seu que foi atendido, mas só para te mostrar, para te mostrar que não era aquilo que você queria, para te acordar para a realidade. Eu acho que foi isso. E aí você pôde voltar. Eu acho que se fosse um ritual tipo de amarração, por exemplo, não sei quanto tempo você ficou com o Marcelo, né? Bom, se alguém assistir, se puder comentar, comenta aí o que achou da história, se você assistiu até o final, chegou até aqui, gostou da história, comenta aí o que você acha que foi isso que aconteceu com ela e dá sua opinião, compartilha, assista mais vídeos, assista até o final, por favor, que isso ajuda muito. E muito obrigada aí quem já tá aqui, aos meus 42 inscritos, muito obrigada. Pessoal que tá comentando, muito obrigada. É isso, beijão. Até a próxima. Fui!